Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hilton, de Biologia, e hoje a gente vai falar de um assunto aqui da sopa de letrinhas, né? Duas siglas idênticas, mas que podem acabar causando confusão ali na área médica, né? O PCR e o PCR, mas que são coisas distintas, né? Mas que acabaram virando sinônimos para exames, mas que podem significar coisas diferentes. Eu vou começar pelo PCR, que vem de proteína C reativa, tá? Esse teste é um teste que mede os níveis plasmáticos, a concentração da tal proteína C reativa, daí veio o PCR, que é uma proteína produzida no fígado e cuja função é se ligar a células mortas. Ela se prende à membrana de células mortas para atrair células de defesa, macrófagos, por exemplo, que fagocitam, que destroem essas células mortas. Em que ocasiões isso pode ocorrer? Por exemplo, em lesões, né, você sofre um ferimento, uma lesão, processos inflamatórios, às vezes até causados por alergias, e infecções virais, bacterianas, até causadas por fungos, né? Então, um nível alto de PCR pode ser um indicativo de que tem células morrendo, né? Agora, cujas causas podem ser variáveis. O paciente entrou no hospital, está com dor de garganta, suspeita de que há uma infecção no aparelho urinário, o médico pode pedir o teste de proteína C reativa. Se tiver muito alto, é indicativo de que provavelmente há a infecção, né? Mas também pode ser indicativo, por exemplo, de um infarto, né? Se o paciente entra com sintomas associados, né? Por exemplo, uma dor muito forte na região do peito, uma dor que se alastra para o braço, fez lá o eletro, já deu alterado, né? Aí o médico também pede o PCR, que também pode ser um indício de obstrução vascular ou de morte de células cardíacas, né? Aí já pode tomar medidas mais específicas para isso, tá? Então, PCR, nesse caso, de proteína C reativa, tá? Agora, tem outro PCR. O PCR que se tornou até mais famoso na época da pandemia de Covid. Esse PCR vem de Polymerase Chain Reaction, que traduzindo, né, vem do inglês, é reação em cadeia da polimerase, né? Tá em inglês, reação em cadeia da polimerase. Polimerase é uma enzima usada para amplificar amostras de DNA. Essa é uma técnica para amplificar amostras de DNA, aumentar quantidades de DNA para se detectar, né, por exemplo, no caso da Covid, a infecção viral. Ainda que, na verdade, o vírus da Covid seja um vírus de RNA, né? Tem uma etapa anterior, pega-se o RNA do vírus, ele é convertido em DNA através de uma enzima chamada transcriptase reversa. Depois essas amostras de DNA são amplificadas com a técnica de PCR para aí se determinar se há a infecção, né, de coronavírus ou até para outros vírus, né? Pode-se fazer uma técnica como essa. Tem também aqueles testes de vírus para Covid mais rápidos, né? Só que esses são feitos com anticorpos, né? Com a presença de anticorpos virais, tá? Então, de novo, não confundam o PCR de proteína C reativa com o PCR, que é a técnica usada, né, para amplificar o material genético, para depois fazer o teste para ver se tem, por exemplo, Covid, né? Se você parar para pensar, os dois podem aparecer ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o médico pode pedir um teste de proteína C reativa, deu um nível alto, a pessoa pode estar com uma infecção viral, que pode ser o Covid, aí o médico pede o teste de Covid, que vai ser o teste de PCR, que é da Polymerase Chain Reaction, né? Então, não confunda PCR, de proteína C reativa,
com o PCR de Polymerase Chain Reaction. Falou? Valeu, é isso aí, pessoal. Um abraço. Não se esqueçam de curtir e dar um like aí no vídeo. Tchau, tchau.